Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em São João capítulo 9. Na semana atrasada nós pregamos sobre João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, e hoje nós vamos pregar aqui nesse texto. É uma mensagem bastante longa, mas nós resolvemos dividir ela em duas partes. E nós vamos falar sobre 4 partes nesta noite, e numa próxima oportunidade, se Deus quiser, nós estaremos prosseguindo. Então, Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 até o número 23. Glória a Deus. E passando Jesus, viu um cego de nascença, e perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Mas Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigando perguntavam: não é este o mesmo que se assentava a mendigar? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te se abriram os olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei e fiquei vendo. Perguntaram então: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como receber a vista. Respondeu-lhe ele: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora cego e lhe perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas como vê agora, não sabemos. Ao que lhe abriu os olhos: nós não sabemos. Perguntai, pois, a ele mesmo, tem idade e falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham esses combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Glória a Deus. Pai, nós estamos diante da tua congregação e diante da tua presença e vamos ministrar a tua palavra neste momento. E precisamos, ó Deus, da tua graça, da tua bênção, precisamos das tuas revelações, precisamos, ó Deus, do mover do teu Espírito Santo nesta hora. E por isso nós repreendemos neste momento toda e qualquer força contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que pode impedir a tua bênção nesta noite através da ministração da tua palavra, está repreendido em nome de Jesus. Que eu seja abençoado e que a tua igreja seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prezados, existem coisas que às vezes
acontecem nas nossas vidas, coisas que já aconteceram nas nossas vidas e que muitas vezes nós não entendemos, né? E às vezes ficamos questionando, ficamos perguntando para Deus, mas tudo tem um propósito, né? Por mais difícil que seja o acontecimento, o fato, tudo tem um propósito. E nós precisamos, às vezes, ficar em sintonia com Deus e com o seu Espírito Santo para que possamos entender o propósito daquilo que aconteceu ou que poderá vir a acontecer nas nossas vidas. Nós vemos aqui este cego de nascença, um homem que nunca tinha visto a luz e que neste primeiro encontro com Jesus faz lodo, lava os seus olhos lá no tanque e ele torna a ver, ele começa a ver, ele não torna a ver, ele começa a ver, porque ele nasceu cego. E houve então ali uma divergência entre os fariseus, pelo fato deste homem ter sido curado por Jesus em dia de sábado. Quiseram até questionar os pais deste cego. Escuta, esse é o vosso filho, ele nasceu cego mesmo? Fala pra gente, o que aconteceu com ele? E os pais disseram, olha, converse com ele, nós não queremos nos envolver nisso. Ele nasceu cego, sim, ele é nosso filho, mas quem o curou, nós não queremos nos envolver nisso. Pergunta para ele mesmo. Então, prezados, nós vemos aqui uma passagem importante. E nós vamos ver alguns fatos importantes nesta passagem sobre a vida deste cego. Existem muitas coisas importantes, mas hoje nós vamos ver 4 coisas. Por que este homem estava cego? A primeira coisa que nós vemos aqui é que esse homem nasceu cego para que se manifeste nele as obras de Deus. Veja que os discípulos estavam ali em Jerusalém, porque este lugar que eles estavam é em Jerusalém, porque o tanque de Siloé é em Jerusalém, então eles estavam em Jerusalém, eles estavam andando e viram aquele homem ali mendigando. Todos os dias ele era colocado ali para mendigar, e eles ficaram informados que aquele homem era cego de nascença, nunca tinha visto a luz. E aí então os discípulos perguntam para o Senhor, Senhor, quem pecou? Foi este ou foram os seus pais para que ele nascesse cego? Lógico que ele não poderia ter pecado. Por quê? Porque nasceu cego, né? Seus pais pecaram? Não sei. Os filhos não pagarão pelos pecados dos pais e nem os pais pagarão pelos pecados do filho. Isto é o que Deus determinou. Mas houve este questionamento ali. Por que aquele homem estava cego? E aí então Jesus deu a resposta. Ele nasceu cego, ele está cego, e ele está aqui nesse momento, ele está aqui nesta hora, para que se manifeste nele a obra de Deus. Aleluia. Que coisa impressionante, Jesus dá uma resposta dessa. Talvez nenhuma pessoa pudesse responder, mas Jesus, com a sabedoria de Deus, ele responde, ele está aqui para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que façamos as obras de Deus enquanto é dia, Jesus disse. Veja, Jesus continua dizendo, este homem aqui nasceu cego para se manifeste nele as obras de Deus, e nós vamos fazer a obra de Deus, porque enquanto é dia, nós podemos fazer a obra de Deus. E ele pegou então e cuspiu no chão, fez ali um lodo, e chamou o cego e passou aquele lodo cheio de cuspe, cheio de saliva, e mandou que aquele homem fosse se lavasse no tanque, e ele foi, lavou e voltou vendo. A obra de Deus, meus prezados, foi manifestado na vida daquele homem. Então, como eu disse no princípio, muitas vezes coisas acontecem na nossa vida e nós não compreendemos, não sabemos. Mas se nós soubéssemos que alguma coisa que aconteceu na nossa vida, ou que quem sabe venha acontecer na nossa vida, é para que se manifeste a obra de Deus.
como nós vamos reagir, como nós reagiríamos diante de certas circunstâncias adversas, circunstâncias ruins da nossa vida. Porque quando é bênção, nós temos sempre falado aqui, é uma alegria, né? Mas quando a situação é uma situação adversa, como nós reagimos? Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado para que diante de uma situação adversa, nós não venhamos murmurar, não venhamos a reclamar daquilo que nós estamos vivenciando, porque muitas vezes a obra de Deus, ela vai se manifestar. O que nós precisamos às vezes, prezados irmãos, é observar se aquilo de ruim que nós estamos vivendo não é alguma coisa em consequência de pecados passados. Eu já passei circunstância da minha vida dolorosa, triste, e eu disse, eu estou passando isso aqui porque eu fiz coisa errada no passado. E o que nós devemos fazer, prezados, diante de situações adversas, que é consequência de nossos erros? Nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer que estamos sofrendo as consequências de atos impensados, de palavras mal faladas, de atitudes erradas que nós fizemos, e não nos endurecermos. Mas se estivermos passando alguma circunstância adversa, algum momento doloroso, como esse cego, ele não vinha à luz, ele não enxergava, e ele nasceu daquela forma. Quem sabe muitas vezes ele pensou na sua vida, por que eu sou cego? Porque quantas pessoas aí vê a luz do dia e eu não posso ver o que eu fiz na minha vida, por que eu vivo assim? Prezados, talvez este homem aqui não reclamasse, ou se reclamasse, não tinha como sair daquela situação. Mas se nós estamos vivenciando alguma situação adversa e não devemos nada, o que nós devemos fazer? Nós devemos confiar em Deus. Veja o apóstolo Paulo falando assim: e tu, ó homem, por que a Deus replicas? Pode, porventura, a coisa feita reclamar com aquele que o fez? Porventura, o oleiro não tem poder sobre o barro, de fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus é aquele que é o oleiro, e Ele pode fazer, meus prezados irmãos, na nossa vida, aquilo que Ele bem entender, e nós não podemos questionar a Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, e nós olhamos que a maior parte do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi o homem usado por Deus. Os escritos deles nortearam e norteiam hoje os ensinos da igreja. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo era um terrível perseguidor da igreja. Era um homem que perseguiu, que matou. Era um homem terrível, era um homem odiado por muitas pessoas. No entanto, Deus pegou justamente esta pessoa que trouxe tanta vergonha, que foi um homem terrível, e veio fazer dele um instrumento poderoso nas suas mãos. Por quê, meus prezados? Porque Deus é aquele que tem poder para fazer, e Ele não vai perguntar para alguma pessoa se ele deve escolher alguém ou não escolher. Ele determina, porque Ele é o Senhor da igreja e Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, prezados, se nós estivermos passando ou viemos a passar por alguma situação difícil, o que nós devemos fazer? Se não for consequência de pecados cometidos, vamos esperar que Deus tenha uma bênção, aleluia. Vamos esperar que Deus vai manifestar a sua glória. Quando Jesus recebeu o aviso que Lázaro estava, o que Jesus disse? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, prezados, quando nós entendemos
alguma coisa na nossa vida aconteceu ou vai acontecer, é para a glória de Deus, ou é para que se manifeste a obra de Deus, nós seremos abençoados e vamos glorificar o nome do Senhor. Então, prezados, o primeiro fato que nós vemos aqui, nesse texto, é este aqui.